Nós vamos iniciar, então, esse evento, iniciar aí esse meetup que nós estamos fazendo em parceria com o Innovation Center. E eu quero dar boas-vindas para vocês, e agradecer também, porque entendemos que hoje, né, a gente deixar as atividades de lado para buscar o conhecimento, para buscar se aperfeiçoar, e numa rotina tão corrida, nós sabemos que é um esforço, com certeza, feito por todos vocês, e além disso, além do esforço, é realmente a vontade de fazer diferente no nosso mercado, né? Hoje o tema do nosso meetup é IA mais governança. E esse evento é organizado pela Data Info, com parceria com o nosso parceiro, em parceria com o nosso parceiro Innovation Center, justamente por isso, porque nasceu uma necessidade de falar muito mais sobre governança, sobre segurança, sobre um ROI real dos projetos de IA. Nós sabemos que hoje temos um mercado aí bastante amplo e falando muito sobre o tema, mas pouco fala sobre da execução dos projetos de IA, né? Então, por isso que nós convidamos nada mais, nada menos que a Innovation Center, porque eles são referências no assunto. Então, nós teremos aqui, eu vou apresentar até para vocês, antes de eles falarem, de eles começarem com o tema, é justamente para apresentar eles, porque são profissionais aí renomados e realmente bem reconhecidos no mercado em relação ao tema que a gente está trazendo aqui. A Data Info é muito comprometida em trazer esse tema de forma com seriedade e de forma aí onde a gente possa ajudar mesmo as empresas nesse formato, nessa iniciativa, tá? Então, foi muito bem pensada essa parceria. E hoje quem vai falar aqui sobre o tema será o doutor Juan Pablo Boeira. Ele é pós-doutor em inteligência artificial, PhD em inovação IA, com formações de prestígio em Harvard e MIT. Ele é founder e CEO do Innovation Center. Por 4 vezes ele foi profissional de inovação do ano no Brasil. Ele é uma personalidade do ano de IA e ele é o primeiro Top Voice AI do LinkedIn. Auditor líder da ISO 42001, gravem esse nome, né? Essa certificação ISO 42001, dos sistemas de gestão da inteligência artificial e palestrante internacional. Já publicou 6 livros e acumula mais de 60 prêmios, incluindo reconhecimentos globais, destacando a sua expertise e impacto mundial. Nós também teremos aqui a Luciana Schwalbe. Ela é partner e COO no Innovation Center, com mais de 20 anos de experiência em inovação, transformação digital, inteligência artificial aplicada a negócios. Ela é auditora líder da ISO 42001, Sistemas de Gestão de IA. Atuou como executiva em parcerias diretas com a Google, a Microsoft, Monday e GitHub. Ela é palestrante em eventos como Digitalks, TDC e Hackathon, além de conselheira da rede de líderes digitais e embaixadora dos movimentos Mulheres na IA e Woman AI. Ela é professora em MBAs e cursos em Company na ESPM, formada em Ciências da Computação, com mestrado em Design Estratégico e formação executiva em Business Dynamics MIT. Então, gente, aqui nós teremos realmente esse momento para usufruir da melhor forma possível esse evento. Então, nós teremos aí participantes de fato de peso, que a gente vai poder aí acumular bastante conhecimento. Então, novamente, quero dar boas-vindas a todos vocês e vamos então iniciar, além das apresentações, agora de fato nós iniciamos o evento e os temas.
E para começar, eu chamo o Juan para a mesa, digamos, a nossa mesa virtual, porque eu quero trazer uma palavra de provocação bem direta a ele, tá? Mas antes de até fazer essa palavra de provocação, essa provocação no tema com ele, eu quero deixar vocês muito à vontade para fazer os questionamentos no chat. Nós temos uma equipe nos apoiando, então no final do evento, a gente só não vai fazer isso para não dar uma quebra nos assuntos aqui, mas no final do evento a gente vai escolher algumas perguntas, porque pode ser que vocês façam agora as perguntas e no decorrer do evento já sejam respondidas. Então, no final do evento, a gente vai selecionar algumas perguntas. Então, fiquem bem à vontade para, durante o evento, fazer esses questionamentos. Mas voltando ali ao Juan, Juan, eu quero te fazer então uma provocação aqui. Todo mundo, o mercado, ele está investindo em IA. Ah, isso é fato, então, em várias áreas de negócio. E tem várias sugestões, várias plataformas, várias ferramentas, vários métodos, vários processos. Mas os resultados, eles não aparecem na mesma velocidade que está acontecendo a IA. E você que está, né, nesse mercado, que você está de perto vivenciando isso, né, muito próximo aí das empresas, eu quero que você traga dados que mostram sobre esse tema, tá? E não só isso, que você vê de mais, né, mais próximo de você esse assunto, sobre os resultados da IA. Não só sobre o que estão sendo feitos, mas os resultados efetivos disso. Então, Juan, seja bem-vindo também, fica à vontade para conduzir aí o tema aí da melhor forma que você já sabe fazer. Maravilha, Fabiana. Todo mundo me escutando bem aí? Tá. Beleza, maravilha. Obrigado aí, Fabiana, pela introdução. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, todos e todas que estão conosco aí nessa quinta-feira ou nessa X-feira, para quem ouvir depois, né, a gravação que a gente está fazendo, dependendo do dia que a pessoa for assistir ou dependendo da localização do planeta que a pessoa está. Bom, dito isso, já vou compartilhar direto aqui a minha tela para a gente ir responder diretamente ao provocação, no bom sentido aí que a Fabiana fez. Minha tela está aparecendo para todos aí? Podem dar um joinha aí se estiver aparecendo? Alguém pode me falar isso? Está aparecendo? Sim, aham. Sim. Obrigado. Maravilha, então, pessoal. Eu vou trazer para vocês por que os projetos de inteligência artificial falham nas empresas, e o que eu vou trazer para vocês não está escrito em livros. Basicamente, o que eu vou trazer para vocês é a nossa experiência de mais de 500 projetos que nós já aplicamos nos últimos anos. Então, no final do dia, o que a gente vai falar aqui é sobre uma experiência prática. E, obviamente, o que mais importa, né? Para a gente fugir do que a gente brinca aí das legalzices da Marketingland, aí eu vou trazer para vocês como que a gente constrói um projeto de inteligência artificial, não só com governança, compliance, com cibersegurança, mas principalmente com ROI e payback. Que a gente construir algo que vai ser simplesmente para bonito, não faz mais sentido diante do momento que nós estamos com a inteligência artificial. Eu vou pedir a gentileza que todo mundo deixe os seus microfones no mudo aí, para que a gente não atrapalhe aqui quem estiver participando. E depois, no final, a gente vai ter um momento aí para as pessoas participarem. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria trazer para vocês esta pesquisa, esse estudo que foi feito pelo MIT, pelo Massachusetts Institute of Technology, que foi publicado recentemente pela revista Exame, que mostra que 95% dos projetos de inteligência artificial falham. E mais do que isso, eu trago para vocês esse estudo do Gartner, que mostra que 40% dos projetos de inteligência artificial ainda provavelmente devem fracassar
até 2027. Mas por que que isso vai acontecer? Por um motivo muito simples. O que que nós fizemos? Nós pegamos essa informação e fomos a mercado para comprovar esta aplicação mundial desse estudo do MIT no Brasil. Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa científica no Brasil para avaliar por que que, de fato, os projetos de inteligência artificial falham aqui no país. Então, qual que é a validade científica desse nosso estudo que nós fizemos? Então, esse estudo nós realizamos com 481 empresas. A faixa de corte, né, de idade foram com pessoas aí de 30 a 65 anos, basicamente foram donos e CEOs e presidentes de empresas que têm um faturamento a partir de 300 milhões. Então, esta foi a nossa linha de corte. Então, aqui basicamente o nosso trabalho foi, né, o nosso foco de pesquisa foi dentro do raciocínio de paradigma interpretativista, que eu não vou entrar agora nesses detalhes, a não ser que depois vocês queiram abrir sobre isso. O método que a gente trabalhou foi fenomenológico interpretativo, onde a gente capturou as essências de experiências vividas de cada um desses 485 respondentes. E por que 481 pessoas? A gente trabalhou dentro da prerrogativa de saturação teórica, onde a gente pesquisou a determinada quantidade de empresários e empresárias até saturar, ou seja, até não vir mais nada novo. E basicamente a nossa validade científica, ela foi fundamentada em critérios de credibilidade, transferibilidade, dependabilidade e confirmabilidade. Dito isso, quais são as principais causas do porquê os projetos de inteligência artificial falham no Brasil? Primeiro, disparado, as empresas e as pessoas não sabem o que é inteligência artificial. E por isso, justamente, o que que falta em primeiro lugar, disparado em todas as empresas? Falta de letramento em inteligência artificial. Porque as pessoas não conhecem corretamente o que é IA, tipos de IA, arquiteturas de IA, níveis de IA, não sabem como estruturar um projeto com governança, com compliance. A maioria disparada e massiva das empresas seguem as bobagens que os gurus do Instagram falam, e por isso 95% dos projetos eles acabam falhando dentro das empresas. E aí, isso no final do dia, o que que é? Perda de tempo e perda de custo. O segundo problema, confiança na inteligência artificial. Quando eu falo confiança, é por os dois lados. Ou é muita confiança, ou pouca confiança. Então eu tenho um paradigma aqui, ou seja, ou a empresa confia demais, e aí quando bota para rodar não entrega os resultados que espera, ou confia de menos e não a usa adequadamente. Ou seja, isso deriva para um desalinhamento de expectativas. E por que que este desalinhamento de expectativas acontece? Pelo motivo número 1, pela falta de entendimento e falta de letramento dentro das empresas. E aí, quando eu falo em letramento, é desde o staff até o nível mais operacional. O terceiro problema, ou o terceiro fator que faz com que os projetos falhem, infraestrutura e suporte organizacional, quer dizer, não existe hoje um sandbox de inteligência artificial sendo trabalhado nas empresas corretamente. As empresas não sabem como mapear as oportunidades de automação e eficiência operacional. As empresas acham que tudo, por outro lado, pode ser resolvido com IA, quando muitas vezes é só resolver um processo ou uma simples automação por RPA. Nem tudo precisa de inteligência artificial, ou seja, a gente está falando de erros de seleção de casos de uso. E, por fim, obviamente, governança e suporte. Ou seja, as empresas não têm um código de conduta de uso de inteligência artificial, não tem uma política de uso, não tem uma tese de uso de inteligência artificial e muito menos a ISO 42001, como a Fábio comentou no início, que é a ISO dos sistemas de gestão de inteligência artificial,
que é o nosso core business aqui no Innovation Center. De maneira geral, quando a gente olha para esses 4 drivers que apontam o porquê que os projetos de inteligência artificial falham no Brasil, qual é a percepção que nós temos clara e a questão e a fotografia clara? Basicamente, que essas falhas nos projetos de IA no Brasil não são prioritariamente técnicos, mas sim predominantemente humanas e organizacionais. E aí eu trago um outro indício para vocês neste estudo do Gartner, que mostra quais são as 10 principais prioridades de negócios para os CEOs. E aqui a gente já vê um outro problema, que a gente vê que governança e excelência operacional, que é um problema que absolutamente todas as empresas do planeta têm, são as ineficiências operacionais, e não só tem, como sempre terão de alguma forma. Quando a gente olha das 10 prioridades, as últimas 2 são as que mais influenciam o erro nos projetos de IA, o que, por consequência, explicam claramente por que os projetos de IA falham, porque nem os CEOs sabem o que é IA corretamente. Então, dito isso, vamos para os resultados da nossa pesquisa. Então, basicamente, o primeiro erro é em relação, o primeiro ponto que eu destaco aqui são os erros de seleção dos casos de uso, quer dizer, a escolha da tarefa errada para a inteligência artificial hoje é uma das principais causas, seguida aí da falha de construção de soluções de IA para tarefas já subutilizadas. Quer dizer, isso revela o quê? Que a seleção estratégica do caso de uso, ela é frequentemente escolhida de forma errada na pressa de implementar IA. Depois eu trago para vocês em relação à mentalidade pré-implantação da IA, quer dizer, antes mesmo da implantação, as expectativas são irreais e aí, por consequência, elas comprometem o sucesso, porque, de novo, as pessoas não entendem corretamente o que é IA e as oportunidades de IA. Depois a gente vai para as dinâmicas de confiança e política, quer dizer, um único erro da inteligência artificial já destrói toda a confiança na tecnologia. Mas por que isso? De novo, por falta de conhecimento. Então vocês vão ver que tudo no final do dia culmina na falta de um letramento adequado em relação à inteligência artificial. E aí, também, a gente vai falar sobre as lacunas de compreensão, que basicamente a subestimação da complexidade de tarefas e também a falta de compreensão como a inteligência artificial funcionam, basicamente isso faz com que as aplicações sejam feitas de forma equivocada. Em relação à adequação e à integração aos fluxos de trabalho, hoje quase metade das falhas são de quem fornece os dados. A gente sabe que sem dados não existe. Então, a falta de integração com sistemas, isso mostra que frequentemente os projetos de inteligência artificial eles acabam operando como uma ilha desconectada, ou seja, quando uma empresa não tem conhecimento, ela não aplica a governança e não conecta soluções com base em resolver os problemas e as oportunidades que estão no planejamento estratégico da empresa, ela fica absolutamente numa ilha desconectada do resto da empresa. E aí, o que a gente tem com isso? Que a dificuldade de adaptação às rotinas com IA e a sobrecarga por não conseguir revisar tudo mostram também uma curva da adaptação e no entendimento. De novo, por falta de conhecimento. Então, pessoal, para a gente se encaminhar aqui para o final, logicamente que essa é uma pesquisa gigantesca, eu estou trazendo aqui os principais pontos, e depois quem quiser se aprofundar, a gente está inteira à disposição. Basicamente, esses dados mostram aqui, deixam claro que as empresas atualmente estão tratando inteligência artificial como um projeto pontual e não como uma capacidade contínua que demanda sustentação ativa. Por quê? Porque não tem, via de regra, suporte pós-implementação do staff da empresa, da alta diretoria, e não tem um patrocinador
recorrente pós-implementação. E por que não tem isso? Porque não existe um programa de governança da IA. E aí fica tudo dentro do âmbito da legalzice e da Marketinglândia. E vejam bem, eu não estou falando mal de marketing, porque eu fui 20 anos diretor de marketing de Coca-Cola, de Apple, de Red Bull, de Johnson Johnson. A questão é que o furo do problema está mais em cima. E aí, pessoal, dito isso, isso aqui é um resumo da jornada temporal das fricções em relação à adoção da IA. A gente vê que 31%, em média, dessas 481 empresas que nós avaliamos no Brasil, as fricções acontecem numa mentalidade pré-implementação. Claro, não existe o entendimento correto. Depois vai diminuindo ali para 20,5 quando a gente implementa o projeto. Depois vai diminuindo conforme forem usando e forem entendendo. E depois diminui também quando no uso contínuo. Porém, quando começam a acontecer as fricções e as percepções tardias, a gente começa a ver lacunas estruturais, ou seja, qual é o resumo disso? Que a jornada da adoção da inteligência artificial, ela revela que a maior concentração das fricções, elas ocorrem antes das implementações, na fase de mentalidade pré-implementação. E aí, como é que a gente faz para a gente evitar esses erros? Como é que a gente faz para reduzir perdas financeiras e não deixar as oportunidades escorrerem pelas nossas mãos? Então, basicamente, a gente tem um assessment de governança da IA, que no final nós vamos disponibilizar gratuitamente para vocês avaliarem como está a empresa de vocês, em relação aos 20 principais requisitos básicos para a gente descer para o play para falar de governança da IA. Então, basicamente, o que a gente precisa avaliar? Todas as pessoas da minha empresa têm um letramento IA. Os projetos de inteligência artificial, eles estão em linha com o planejamento estratégico da minha empresa para resolver o que está no planejamento estratégico. Se as IAs que a gente usa hoje, elas tomarem uma decisão que cause algum tipo de dano, seja ele financeiro, jurídico ou de reputação, a gente tem como identificar claramente quem é o responsável? Os dados dos nossos clientes, do financeiro da nossa empresa, as nossas estratégias, eles estão sendo alimentados hoje em ferramentas de IA que basicamente a gente tem o controle desses dados? Outra, se o regulador hoje, como a Agência Nacional de Proteção de Dados no Brasil, a GDPR na Europa, para quem trabalha fora do Brasil, ou a SEC, quem trabalha com os Estados Unidos, bater a porta de vocês amanhã e exigir que vocês expliquem como a inteligência artificial que vocês usam toma decisões, vocês têm a documentação necessária? São perguntas para vocês refletirem. Se o conselho de administração de vocês, ou investidores, ou parceiros, eles hoje sabem qual é o risco real que o uso da inteligência artificial sem governança pode gerar para as empresas de vocês? Se vocês perderem hoje a confiança dos clientes de vocês, de funcionários e do mercado em função de um erro antiético da IA, a empresa de vocês tem uma tese de IA, tem um código de conduta de uso da IA como planos de resiliência para o que dá errado? Qual é o grau de governança de dados que vocês usam hoje na empresa de vocês? Existe um alinhamento de expectativa claro quanto aos resultados que vocês esperam para soluções de IA? Existe hoje um processo formal na empresa de vocês para mapear oportunidades para o uso de IA? Além disso, que áreas hoje vocês usam para aumentar? Que áreas hoje na empresa de vocês usam inteligência artificial para aumentar velocidade de processo, para melhorar a acurácia de dados para tomada de decisão, para aumentar a escalabilidade de entregas, para reduzir custo, para aumentar margens e receitas? Hoje, as aplicações de inteligência artificial que vocês usam seguem uma estruturação e uma estruturação de projetos com base nas normas internacionais de governança, de compliance, de cibersegurança, de rastreabilidade e, inclusive, ética no uso da IA com base na ISO 42001, que é a ISO dos sistemas de gestão de IA. A gestão dos projetos que vocês fazem é feita com base na ISO? Os projetos hoje, antes de seguirem para desenvolvimento, eles são desenvolvidos por um COI, usando um sandbox de IA controlado?
Os projetos hoje, antes de irem para Go Live, eles têm meta, têm métricas de mensuração, eles têm hoje uma análise prévia de ROI e payback? Se basicamente vocês disserem não para somente uma dessas 20 perguntas que eu fiz, vocês já estão rodando em desacordo com as políticas e os protocolos de governança e compliance. E aí, para a gente encerrar essa minha parte, nós hoje operamos com um protocolo de 6 etapas, hoje, de governança e compliance, para o uso da IA. Primeiro, o que é? É um bootcamp de inteligência artificial, que basicamente, o que é? Hoje, é um letramento que a gente roda dentro das empresas, que é onde a gente já rodou em mais de 400 empresas entre Brasil e Estados Unidos, e na média, nós somos o único bootcamp de inteligência artificial do Brasil, que tem NPS 100 em mais de 400 projetos rodados, e que entrega para todos os participantes um certificado reconhecido pelo MEC. Aqui são a média do que a gente gera nas empresas onde a gente aplica esse bootcamp, esse letramento em inteligência artificial. Depois, a segunda etapa do protocolo é a construção da tese de inteligência artificial, que basicamente a tese de inteligência artificial ela define onde, por quê e como a empresa deve usar a inteligência artificial para gerar valor real, evitando iniciativas dispersas, modismos tecnológicos e investimentos sem conexão com o negócio. O nosso protocolo 3, basicamente, é ensinar as empresas a estruturar projetos com governança e compliance, então com critérios de escolha, ou seja, se aquele projeto de A está alinhado com o planejamento estratégico da empresa, está alinhado com a tese, está alinhado com, vai trazer receita relevante, é fácil de implementar, é rápido de implementar. Com isso definido, a gente mapeia, a gente roda um assessment dentro da empresa para mapear as oportunidades. Com isso, a gente entende as oportunidades de ganho. Isso aqui é um exemplo de um cliente nosso, onde a gente mapeou 33 oportunidades de ganho e em colocando em execução, fazendo uma análise de cálculo de ROI e payback prévio, a gente consegue economizar 14 milhões por ano em todas as áreas da empresa. Esse aqui é um exemplo de como a gente faz o cálculo de ROI e payback antes dos projetos. Isso aqui é um exemplo de como é que a gente estrutura os projetos, ou seja, a gente mapeia o que é o projeto, o que não é, o que ele faz, o que ele não faz, que dor que tem que resolver, quais são as priorizações, a gente mapeia quem vai usar, qual é a jornada de uso, quais são os critérios, quais são os requisitos funcionais, para que depois a gente estruture isso num BPMN e monte toda a documentação do projeto, para aí sim poder desenvolver o projeto, fazer o controle do desenvolvimento do projeto até a sua implementação. E aí, para que tudo isso rode bem, a gente implementa nas empresas um COI, que é um Centro de Excelência de IA, ou alguns clientes nossos chamam de escritório de IA, que basicamente é uma estrutura criada dentro de uma empresa para concentrar conhecimento, definir padrões, desenvolver melhores práticas, acelerar resultados e apoiar todas as áreas das empresas num tema que é absolutamente estratégico como a IA. Então, basicamente, aqui, o conceito central de um COI, o que é? Não é fazer tudo sozinho, mas ser o núcleo de referência das empresas, que define metodologias, padrões, governanças e faz curadoria sobre as, dissemina conhecimento e capacitação sobre inteligência artificial, apoia projetos de todas as áreas do negócio, mas não faz os projetos, evita retrabalho, improviso e decisões desalinhadas com as diretrizes estratégicas e, por fim, acelera escala, quantidade e maturidade organizacional no uso da IA. E o nosso quinto protocolo é a implementação, a consultoria de implementação das diretrizes da ISO 42001, que basicamente este é o nosso último protocolo, e aí eu devolvo a palavra aí para a Fábio. Aqui, basicamente, para quem quiser, os meus contatos estão aí. À esquerda, ali nesse QR Code, tem o link para o meu Instagram, e à direita ali o link para o meu LinkedIn. Depois tem o meu telefone, o nosso site aqui do Innovation Center, e-mail.
Mas, basicamente, aqui eu encerro a minha participação nesse momento. Depois a gente está inteira à disposição para dúvidas, questionamentos, angústias. E eu devolvo aí a palavra, o bastão aí para a Fábio. Obrigado, pessoal, pela nobre audiência até aqui. Perfeito. O Dr. Juan, ele nos trouxe alguns insights e algumas perguntas para realmente nos instigar e nos provocar, tá? Então, por que eu digo isso? Porque realmente as empresas hoje, elas estão correndo atrás de cumprir seu budget em A, né? Porque desde o começo do ano até do final do ano passado, vinha-se muito falando, até da alta gestão, né? Precisamos implantar IA, temos budget para isso. E daí o gestor começa a trazer para si. E por onde começar? E o que fazer? Porque vem informação de todos os lados, né, pessoal? Eu não sei os demais, vocês podem até compartilhar no chat aí algumas dores ou angústias, ou de fato o que realmente do que o Dr. Juan nos trouxe aqui, o que de fato é verídico no mundo de vocês, ou não, ou vocês já estão mais maduros, né? Mas o que eu quero trazer aqui e que eu pergunto muito para os clientes, né? Quando eu vou em visita, em reuniões, participo de encontros com os clientes, eu pergunto, tá, quão estão evoluídos em IA? E tem uns que falam, Fábio, vem informação de todos os lados, vem cada dia uma IA diferente. Ah, o coordenador de área A me traz uma solução de A, o coordenador de área B, só que eu tenho uma preocupação. Onde eu estou documentando isso? Governança, eu estou preocupado porque são informações saindo que eu não sei para qual lado está saindo. Então, assim, há uma preocupação e uma angústia de por onde começar. E é isso que a gente trouxe aqui. O Dr. Juan pontuou isso da melhor forma possível e muito dinâmico e até muito bem, realmente lúdico aqui. E fez algumas perguntas para, de fato, vocês listarem essas perguntas. Ele trouxe o assessment justamente para vocês ticarem e derem check, ou sim ou não, nessas 20 perguntas, para que, de fato, vocês vejam em que passo estão na IA. Porque solução todos falam, né? Solução, o mercado está aí. É um hype, né? Então, assim, vamos abrir aqui, né? É um hype, então todos estão falando. Mas tem uma cultura antes disso. Tem uma cultura antes da execução. Tem um conhecimento antes da execução. Tem uma organização na governança antes da execução. Porque é a sua empresa exposta, né? E muito mais, exposta inclusive a custos, a investimentos. Poxa, será que é válido aqui a IA, como o doutor falou, ou um RPA já ajudaria? Será que aqui não é mais processo e eu posso trazer o budget de IA para uma outra área dentro da empresa, mais que eu possa mostrar mais valor agregado? Então, o que eu estou trazendo aqui insights do meu lado como consultoria, né? Do meu lado como parceiro de tecnologia, porque nós, como parceiros de tecnologia, a Data Info, vou até passar a palavra para o nosso VP, mas a Data Info, ela não é só uma parceira ou uma fornecedora, ela é literalmente um braço do negócio do cliente. Então, o que acontece aqui? A gente apoia os clientes nessa clareza de como começar os projetos. Por isso que a gente trouxe aqui esse evento e depois do evento traremos um presente mesmo da Data Info e da Innovation Center para os participantes, que é o Assessment. Mas, de fato, eu quero trazer aqui um pouco da visão de nós como parceiros de outsourcing, de tecnologia, para os clientes e das dores que eles nos trazem, que pode ser de vocês também, essas dores. Porque senão começa, como o doutor Juan falou, às vezes começa a tratar-se só como projetos pontuais. E tem que ter uma cadência, tem que ter uma estrutura, uma metodologia, uma maturidade para chegar lá no final e você não disser assim para o diretor, né, para o executivo, poxa, eu não entreguei esse projeto de A por N motivos. Mas o principal motivo é nós chegamos no primeiro passo, que é cultural, que é conhecimento, que é se aprofundar mesmo no negócio,
né, no que ela pode nos ajudar. Então, acho que esse é um insight que eu queria contribuir aqui também, tá? E passo a palavra ao Marcelo Ferrari, que é nosso vice-presidente, e ele principalmente está com uma iniciativa bem grande aqui na Data Info, porque nós não só ajudamos as empresas, mas nós temos que fazer dentro de casa a nossa tarefa. Então, a gente está fazendo isso muito bem, com toda uma governança, uma segurança e especialistas em IA. Então, eu quero até trazer a palavra para ele contribuir mais como alta gestão aqui dentro do nosso Meetup, tá? Obrigado, Fábio. Até para contribuir um pouco, né, do que o professor Juan falou, 2 pontos aí que me chamaram a atenção que eu compartilho e que são bem interessantes, né? Esse primeiro ponto aí da ideia de que nós temos que conhecer IA. Aqui na empresa, nós somos uma empresa de tecnologia, né? E aí eu falo para o pessoal, o desafio, né, da gente sempre olhar, né, qual o conceito que roda por trás da IA, né? Porque a gente não pode se comportar também como sendo somente usuários, né? Tenho vários amigos meus aí que são médicos, são engenheiros, eles também já estão falando de IA o tempo todo, de ferramentas. Mas nós que somos da área de tecnologia, a gente tem que entender o conceito que tem por trás de IA. O que é uma inteligência artificial, né? O que roda por trás, né? Eu brinco que eu fui professor por muitos anos e a gente falava, né? Muita gente sabia fazer um select num banco de dados, mas o que acontece quando você faz um select no banco de dados? Qual que é a prioridade do banco na interpretação de uma sintaxe, de um select, assim por diante? E a IA é a mesma coisa, eu vejo muita gente falando, comentando que usa IA, mas qual que é o conceito que tem? Que é o que você falou, né? Que muitos projetos falham porque não se tem o conceito, né? De como usar melhor IA. E o outro ponto, como você falou também, que é a questão que às vezes nem tudo precisa ser com IA, né? E aí se confunde, por não ter conhecimento, as pessoas fazem alguma inteligência dentro de um software e já sai falando, não, isso aqui é inteligência artificial. E de inteligência artificial não tem nada, né? E que se pode resolver muitas coisas ainda com o que a gente tem do tradicional, do feijão com arroz que a gente fala, né? Então, são esses 2 pontos que você falou que eu concordo plenamente, aí, esses 2 cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, nem tudo se resolve com IA, não precisa de IA para tudo. E quando se utilizar IA de fato dentro do negócio, que se saiba o conceito. Eu estou falando nós de tecnologia. O usuário na ponta, quem utiliza, ele não precisa saber o conceito que tem dentro do IA. E é o grande desafio que a gente tem aqui para passar para os nossos técnicos. Eu sempre falo, o que roda é uma rede neural que roda por trás, como é que ela é treinada, como é que ela é alimentada. E eu tenho certeza que hoje, dentro da nossa área de tecnologia, 98% das pessoas não sabem como funciona por trás o conceito de uma inteligência artificial de fato. Então, só fazer esses 2 pontos, né? E vivemos também, obviamente, com esse momento que a Fábio comentou, o desafio da gente implementar a inteligência artificial, de fato, né? Porque não é só a gente desse lado, é quem está do outro lado comprando também, a expectativa que ele tem, o que vai resolver. Então, a gente vive nesse momento. Aqui internamente a gente está trabalhando com políticas de IA, está fazendo todo um dever de casa para usar a melhor prática mesmo, não só sair usando de qualquer jeito, né? Para a gente poder dar um bom resultado para o cliente final nosso e que ele tenha realmente os ganhos que ele espera com a inteligência artificial. Esse é o grande desafio que a gente vê aqui agora. E, como você falou, iniciativas de todo lado. Todo mundo tem uma ideia nova, tem uma IA nova, como a Fábio falou, surge algo novo. E como nós, como sendo uma empresa de tecnologia, deve se portar, deve se comportar em relação ao mercado. Então, vivemos aí um momento de bastante euforia da área de inteligência artificial, mas que nós temos que saber aí cadenciar aí o uso e a aplicação dela nos negócios e nos clientes. Acho que é isso, só para complementar aí o que a gente estava falando. E pegando esse gancho, Ferrari, obrigado aí pela nobre contribuição. Já que você falou na questão das políticas de IA, daqui para frente tem uma pergunta que todas as empresas que contratarem uma empresa de tecnologia vai fazer, que é: como você trata da segurança dos meus dados? E só tem uma resposta no planeta que é a prova de qualquer contestação. Essa eu tenho a ISO 42001. Dito isso, vou compartilhar aqui a minha tela passando para a Luciane, que ela vai falar sobre isso agora. Eu vou quebrar o protocolo, pode tirar. Isso é muito bom. Eu adoro. Ao vivo é bem melhor.
Pode tirar. Eu acho que eu vou pegar exatamente o gancho do que o Ferrari colocou, nem tudo precisa de IA. E isso, gente, a gente vê todos os dias com os nossos clientes. Eu acho que o Juan ele mostrou ali, gente, um caminho feliz que a gente tem conseguido fazer pelo protocolo, tá? Que no final sim desemboca na ISO, que pode ser ou não a certificação, porque o importante é trabalhar as boas práticas, né, da ISO. Mas o que o Ferrari colocou, que eu acho que vale muito aqui, e voltando também, né, por que os projetos de IA falham, o que eu quero com esse projeto? Né? Não são só as métricas, gente, em termos de KPIs, não são só as métricas em termos de o que eu vou reduzir do custo, o que eu vou aumentar de eficiência operacional. É efetivamente o que eu quero com a inteligência artificial de uma forma organizacional. E aí vem isso, aí a gente volta, né? Que é aonde a gente viu que está sendo o maior problema, o que é inteligência artificial e para que ela serve. Porque, gente, a demanda dos nossos clientes vem sempre. Eu quero inserir inteligência artificial. Mas para quê? O que eu quero com isso dentro da minha empresa? E isso, gente, está conectado literalmente com o planejamento estratégico. Aí, linkando com a ISO exige isso. Ela quer saber aonde está esse link com o seu planejamento estratégico. Quando a gente faz toda essa parte de letramento, né, toda essa parte de bootcamp e tal, a gente nivela todo mundo sobre o que é inteligência artificial e quais são suas possibilidades. Ali a gente já começa a quebrar muitas ideias do que a gente achava que era e para o que eu precisava, que não precisa. Quando a gente entra na segunda etapa do que o Will mostrou, que é justamente que projetos eu vou querer desenvolver aqui com a IA, que é o que o Ferrari trouxe também, aonde eu coloco o meu investimento. Gente, investimento não é só dinheiro, investimento é pessoas. Aonde vai fazer realmente o meu ponteiro mexer? Aí a gente começa, assim, levantar todas as nossas possibilidades dentro da empresa. Vem muita ideia, e vou dizer para vocês assim, ó, o Rua vai confirmar aí, que 50% a 70% das demandas que a empresa tem, que são dores, né, organizacionais, que a gente tem normalmente eficiência operacional, que é onde a gente, no primeiro momento, a gente tem maior ganho, né? A gente consegue resolver com simplesmente refazendo processos. Não precisa da inteligência artificial, é o processo que não está ok. Quando a gente vai para o segundo, isso ali 50% a gente já resolve assim, tá, gente? Aqui não precisa. Quando a gente vai para o segundo momento, a gente olha e diz assim, ok, desses que ficaram, olha, vamos botar ali, mais os 20% a 30% são automações simples. Não precisa da inteligência artificial para isso. Vocês entenderam quanta coisa a gente deixou de investir aqui em termos de token, gente, em termos de ferramenta, em termos de pessoas envolvidas, tudo isso. Porque as pessoas que estão colocando no seu dia a dia, os assistentes e os agentes, eles pensam em colocar isso para dentro da empresa. Mas em que momento isso é real? Vai fazer, o custo-benefício vai fazer sentido. A gente tem uma regra que a gente tem colocado em prática, que tem funcionado, que a gente começa a ver padrões. Vocês viram aí que o Juan ele botou tudo em cima de dados. Aqui tudo que a gente faz, a gente vai medindo. Então, a gente tem certos padrões aqui que a gente viu que atividades que a gente tem, que levam meia hora por dia para fazer, ou alguma coisa assim, não compensa colocar IA para fazer. Atividades que levam mais de 8 horas para fazer, ainda não compensa utilizar a IA para fazer, como um todo. A não ser que a gente quebre essa atividade. Faz sentido. Por quê? Porque a IA, a gente pressupõe que a IA ela não tem compromisso. Hoje eu estou usando aqui um pouquinho mais IA generativa, tá, gente? Que é o que a gente mais, né, os agentes e tal. Mas as IAs que a gente tem utilizado hoje, principalmente em termos de agentes para automações e para tomadas de decisões, inclusive, elas têm compromisso com a resposta e não com a verdade. Então, como a gente faz para a gente quebrar isso e colocar guardrails e colocar, deixar muito claro o que ela está fazendo e como ela está fazendo? Isso é ISO. Eu ia explicar para vocês a ISO, né, o caminho de uma aulinha sobre ISO, eu estou indo do contrário. Eu estou indo que a ISO ela faz justamente o contrário, ela quer saber o que em termos de planejamento estratégico, o que essa IA vai resolver de forma estratégica para vocês. Né? E tem mudanças climáticas, gente, tem algumas coisas bem interessantes ali envolvidas nisso.
de novo, a empresa não precisa necessariamente se certificar ou certificar o seu produto, o seu serviço como ISO, mas usar as boas práticas do seu dia a dia, ela já traz um grande ganho, tá? Então, assim, quem que pode se auditado, né? Os provedores de IA, ok, é quem realmente faz a IA, uma OpenAI da vida. Os fornecedores de IA, que são aquelas empresas que têm produtos e serviços que criaram a sua própria IA para aquele produto, para aquele serviço. E o que a gente tem utilizado, o que a gente mais tem como demanda de mercado são os usuários de IA. Né? Como eu uso esses motores que já estão no mercado, dentro dos meus processos, para assim, agregar valor para a minha empresa. Então, a ISO ela utiliza muito isso, né? Ela faz essa gestão, ela é uma grande, no fim do dia, é um grande gestor de riscos, gestor de impactos e, principalmente, accountability. Que quando o erro acontecer, isso é bem legal, essa para mim foi a melhor sacada da ISO, né? Porque quando a gente pensa em ISO, a gente pensa na ISO 9001, que era um horror, que tinha que preencher um monte de documentos e tal. Né? A ISO 42001, sim, ela também tem toda uma documentação e é extremamente necessária, a gente entende daí o porquê. Com o uso da IA, isso nos tira bastante trabalho operacional quanto a isso, mas principalmente, ela já pressupõe que sim, a IA vai errar. Ela sabe disso. E aí, o que a gente está fazendo para prevenir esse erro, para mitigar esse erro? E quando ele acontecer, aqueles que a gente sabe que realmente não tem como a gente ter 100% de certeza, quais são os nossos tratamentos a esses riscos? Então, aí a ISO, ela nos obriga a fazer esse caminho. E isso é muito bacana, isso é muito... ele nos deixa ter velocidade, ela não nos bloqueia em termos de velocidade. Vou ter que parar a minha empresa. Não, gente. Ela não nos bloqueia em termos de velocidade, de eu poder realmente estar utilizando a IA da melhor forma possível e da forma mais escalável possível na minha empresa. Mas, ao mesmo tempo, ela nos dá a velocidade suficiente com segurança, com compliance, com ética. Tá? Eu acho que o Rua, se eu quiser mostrar a última tela ali, que são os casos de uso, para ficar, acho que bem claro ali. Quando que a gente... O que ela evita e como ela é realmente aplicada no mercado, tá? Então, gente, aqui são alguns casos que realmente a gente tem visto que tem feito muito sentido no mercado, né? E que a gente tem usado muito o uso da inteligência artificial, mas principalmente aqui para mostrar a importância das boas práticas da ISO para isso. Primeiro, recursos humanos. Gente, se eu tenho ali dentro, estou usando a inteligência artificial para fazer triagem de currículos automaticamente por IA. Esse aqui, quando a gente entra com a ISO, é o primeiro que eles já vem dando como exemplo de que isso aqui é um ponto extremamente crítico para a gente conseguir conformidade com a ISO. Por quê? Porque a gente mexe diretamente com a vida das pessoas. Então, assim, se eu quiser usar a inteligência artificial, sim, eu recebi 1000 currículos, eu quero triar para aqueles que estão fora dos requisitos mínimos do que está sendo solicitado, beleza, sem problemas. Agora, a inteligência artificial me sugerir os 5 melhores candidatos? Não. Tá? Então, eu tenho que colocar aí o que a gente chama de human in the loop, né? Supervisão humana em alguns pontos, para a gente garantir que não está tendo os nossos riscos principais, vieses, a parte de impacto direto e discriminatório, tá? Então, tudo isso é o que ela vai fazer. É o que a ISO vai nos garantir. Ela quer simplesmente que a IA deixe de ser uma caixa preta para a empresa. Eu tenho controle de o que ela está fazendo e como ela está fazendo. Hoje a gente não tem isso quando a gente utiliza um Lovable da vida para fazer um sistema, né? Para o protótipo, ok, para sistemas não. São itens que a gente não sabe o que ela está fazendo. Então, se eu deixo isso claro, o que ela está fazendo, como ela está fazendo, ok. Tá? Então, ela dá transparência para esse processo. Na parte financeira, um algoritmo que vai pontuar crédito para uma pessoa. Né? Então, assim, eu vou dar crédito para a pessoa ou não. Gente, isso aqui é vermelho, é red flag aqui para ISO. Por quê? Porque eu estou mexendo com a vida daquela pessoa. Que aquela decisão que a IA pode estar tomando sozinha é um grande problema. Então, tudo isso aqui, gente, saque, varejo, marketing, né? Até a parte ali de criação, conteúdo, imagem dentro de normas, tudo isso é aquele olhar que a ISO dá para a gente poder trabalhar.
E ela vem também, essa ISO, com uma questão que eu achei fantástica, que é a parte de gestão de mudanças. Ela sabe que a partir que, né, numa certificação, a gente certifica esse ano, volta no que vem e volta no outro ano. Ela já prevê que no próximo ano as coisas não vão estar da forma que eram. Porque a IA está mudando, o que a Fábio falou, o que o Ferrari falou, está mudando todo dia, como ferramenta. Mas esse olhar que a gente busca como o olhar da IA como estratégia da empresa como um todo, é onde está a grande sacada, é onde está a grande vantagem. Então, é usar, não é botar a empresa inteira para usar, é usar onde realmente ela vai fazer sentido, onde ela vai fazer dinheiro novo para a minha empresa. Tá? Então, e a ISO, ela nos auxilia muito nesse processo, essas boas práticas também. Próximo slide, então, agora o Juan. Aqui tem também o meu contato, o meu nome está aqui também, qualquer coisa é só buscar no LinkedIn, fica tranquilo. E aí, a gente vai para o nosso último slide, que é o assessment, né, que o Juan falou, a Fábio falou, né, então aqui a gente tem o link do assessment, tanto, a gente vai botar agora no chat ali também. A gente tem o link dele direto, ou tem o nosso QR Code aqui, e vocês também vão estar recebendo isso também por e-mail, né, agora a Fábio acho que vai dar as próximas etapas aí. Isso, legal. Lu, muito obrigada também por esses insights e por trazer a visão da ISO, né? E de uma governança aí. Eu até quero fazer uma pergunta, algumas perguntas aqui. Depois eu vejo se teve mais no chat. Para quem está começando do zero a IA hoje, né? Qual seria o primeiro passo concreto? Não sei, pode ser para o doutor Juan, a Lu responder, fiquem bem à vontade, mas acho que é umas perguntas que eu anotei aqui que geralmente as empresas se fazem essa pergunta e nos fazem, como Data Info, essa pergunta, e é legal colocar aqui também. Excelente pergunta, e a resposta é bem pragmática e objetiva. Primeira coisa, em hipótese alguma, seguir qualquer coisa que os gurus do Instagram falam, porque eles falam tudo errado. Eu nunca vi alguém falar alguma coisa que servisse para o meio empresarial no Instagram. Mas, obviamente, é começar pelo letramento em A. É a mesma coisa o seguinte, se você vai num restaurante, vai numa pizzaria, pega um cardápio e vê no cardápio lá, pizza portuguesa, pizza de catupiry, de frango, de salame, seja o que for, e se você não sabe o que é frango, você não sabe o que é catupiry, não sabe o que é frango, você não sabe nem qual pizza vai pedir. Então, a primeira etapa, não descer para o Play para falar sobre A sem um letramento em A. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou descompartilhar minha tela aqui para ficar melhor. Eu costumo dizer o seguinte, se eu perguntar para qualquer pessoa que está aqui, qual ferramenta vocês usam para fazer uma planilha? Todo mundo vai dizer, ou a maioria, Excel. Se eu perguntar para as pessoas aqui, qual ferramenta vocês usam para fazer uma apresentação? Vocês vão dizer PowerPoint, Keynote, Notion, enfim. Se eu perguntar que ferramenta vocês usam para escrever um texto? Word. Por quê? Porque as pessoas já estão letradas no idioma das ferramentas digitais, da internet. Agora, se eu perguntar o seguinte, qual aplicação de inteligência artificial você usa para fazer uma hiperautomação para integrar um CRM com ERP? 99% das empresas hoje não sabem. Por quê? Porque não sabem que isso é possível, não sabem como fazer, porque não tem uma receita de bolo, não tem a melhor IA, não tem a melhor aplicação. Tem aqui, faz mais sentido para cada contexto, para cada infraestrutura e para cada arquitetura de empresa. Pode falar, Lu. E eu acho que é importante ressaltar que a gente está vivendo um momento bem único no contexto global. Né? A gente sempre trabalhou com tecnologia, todo mundo aqui trabalhou sempre com tecnologia, e eu também trabalhei muito com tecnologia voltado para a inovação, né? Então, inovação digital e tal, produtos digitais, novos produtos. Qual que era, no meu trabalho, no meu dia a dia, quando eu era executiva nas empresas, o tempo e o desgaste maior em termos de esforço? Conseguir convencer a alta gestão das empresas daquele projetos, daquela ideia. Por quê? Porque era novo. E eles queriam saber, tá, mas quanto vai dar resultado? É muito novo, então não sei. Quem já fez? É muito novo, ninguém fez. Então, a gente tinha todo um desgaste
conseguir essa aprovação para daí sim conseguir rodar o projeto internamente nas empresas, né? Quem nunca, né? Quem está aqui, quem nunca. Este momento da IA, ele é único porque o que a gente tem recebido, a alta gestão entendeu. Vocês aqui já entenderam, vocês estão aqui por isso. Vocês aqui já entenderam tudo que é possível fazer com a IA, vocês já entenderam que é um caminho sem volta, que não é um hype, que é uma coisa que realmente faz sentido. E aí o que acontece? A alta gestão chega e diz assim, quero IA na empresa. E aí desce isso. E aí quando desce isso, gente, como é que eu faço? Aí começa aquela coisa, vamos liberar ChatGPT para todo mundo. Não, quer, né? Não é para botar IA na empresa, IA ChatGPT, vamos liberar ChatGPT para todo mundo. E aí começa o vazamento de dados, aí a gente começa a ter aquilo tudo sempre igual, aí a gente começa a ter, explodir o número de tokens, aí o nosso investimento foi absurdo. E qual o resultado que eu tive? Não sei, eu não medi, eu não sabia quanto era antes, eu não sabia quanto... Então, o uso seguro, o que usar, o que não usar, o uso seguro. Uma coisa que eu não falei antes, que eu achei incrível, né? A gente usa muito pouco o que a gente tem em casa. Todo mundo aqui é Google, é Microsoft. Gente, tem ferramentas incríveis e fantásticas ali dentro. E a gente não usa. E poderia estar resolvendo muitos dos nossos problemas sem precisar ser necessariamente uma inteligência artificial. Ou a própria IA deles, que às vezes nos auxilia em algumas coisas de uma forma bem robusta, dependendo do tipo de problema que eu tenho ou o tipo de oportunidade que eu quero explorar internamente. Então, esse olhar para casa, assim, vamos rever a empresa com o olhar da IA, com qual objetivo? Uso do planejamento estratégico. É o que eu tenho a curto prazo e o que eu tenho a longo prazo, quem eu quero ser também. Isso está claro para os colaboradores? Os colaboradores está claro o que vocês querem com o uso da IA? Então, percebam que existe aqui um problema, como o Rô colocou, né? Sempre na frente é humano, é comunicação, é o que eu quero. Então, quando a gente vem, por exemplo, com um bootcamp para a empresa, a primeira coisa que a gente faz é a reunião com a alta direção, diz assim, qual é a expectativa de vocês com isso? Porque é assim que a gente vai direcionar o time, assim que a gente vai direcionar esse dia a dia. Eu quero uma coisa para o dia a dia das pessoas, eu quero uma coisa organizacional, eu quero uma coisa mais por áreas, eu quero uma coisa que envolva... qual é a expectativa? E aí a gente consegue desenhar isso para atingir essa expectativa. E aí a gente pede números, tá? Vocês querem aumentar quanto? Reduzir quanto? Querem mexer o quê? Querem mudar o quê? Querem criar o que novo? Né? Que é o que seja de novo vindo disso, para daí a gente conseguir balizar tudo isso. Por exemplo, vou trazer um exemplo muito prático de um cliente nosso de Itajaí. O objetivo deles era trazer mais eficiência operacional para a empresa. E aí eu perguntei, tá, mas por quê? Por que vocês querem trazer mais eficiência operacional? Ah, por quê? Porque o nosso EBITDA tantos anos atrás era tanto, hoje está tanto, a gente está caindo e a gente mapeou que 80% das nossas despesas hoje vêm de pessoas. E aí, então, a gente mapeou aqui internamente, no nosso planejamento estratégico, que a gente tem oportunidade de automações para melhorar a nossa eficiência operacional. Aí eu falei, ok, agora nós estamos trazendo para um nível estratégico a discussão sobre A, e não por qualquer coisa, né? Aí sim, aí a gente começa num primeiro momento para olhar para os boas práticas, o que trouxe a empresa com sucesso desde a sua criação até aqui, o que funcionou. A gente faz uma modelagem de cenários futuros para entender para onde o mundo vai. A gente integra essas duas visões com o planejamento estratégico da empresa e cria a tese de A. Porque o que acontece daqui para frente, vocês todos serão bombardeados e bombardeadas de oportunidades, de tudo que é lado, de tudo que é tipo. Para que serve com a IA? Bate na IA. Isso aqui tem a aderência com a tese de A? Ok, vamos fazer. Se não tá, não vamos fazer. Ou seja, a tese de A, ela é o que blinda o que é relevante. Ou seja, ela traduz a moeda do mundo moderno da IA, que é a relevância, com base no planejamento estratégico. Aí, com o que está na tese, a gente faz o mapeamento em todas as áreas da empresa. O que é prioridade? A gente mapeia o que via de regra, como a Luciane colocou, tudo que um ser humano nas áreas faz, que leva de 30 minutos a 8 horas. Menos de 30 minutos não faz sentido a gente perder tempo com IA.
E mais do que 8 horas, a maioria do que existe hoje de infra de IA não é confiável. Mas entre 30 minutos e 8 horas tem muita coisa. E ali a gente mapeia. O que dá para fazer para aumentar a velocidade em processo? Melhorar a acurácia na análise dos dados para tomada de decisão, para melhorar a escalabilidade de entrega, para reduzir custo e principalmente para aumentar margem e ganhos. Porque se a gente mexe nesses 5 drivers, impacta onde? No EBITDA. E se a gente impacta no EBITDA, impacta onde? No valuation da empresa. É por isso que a IA ela passa a ser um driver extremamente estratégico, porque ela impacta diretamente no EBITDA e no valuation. E, principalmente, quando a gente traz a ISO para esse contexto, é um selo de qualidade, é branding para a empresa. E, para eu amarrar tudo isso, o que a gente precisa levar em consideração? Principalmente, pessoal, que a gente precisa olhar para a arquitetura dos dados. Porque sem a arquitetura dos dados, para que a gente possa derivar para a arquitetura e estruturação de um projeto com governança, com compliance, com rastreabilidade, com cibersegurança e ética no uso da IA, a gente não vai para frente. Legal. Perfeito. Acabamos excedendo um pouquinho do nosso tempo, mas até antes de chegarmos aí ao fim, eu fazer os encerramentos, uma última pergunta. Dá para estruturar governança de IA sem ter um time maduro de dados? Eu não sei se o Marcelo está com a mão levantada e quer responder alguma coisa antes. Não, eu só queria complementar o que você falou, né, das medições, aí, né, que é importante, né, é você medir, né, tô usando IA, mas de que forma eu vou medir, né? Aqui na DataInfo a gente parte do princípio de dois pontos, né? Primeiro, ISO 9001, né? Então, o que a gente tem, né? Tem ISO 9001, todos os processos, cada processo eu associo um catálogo de serviços, né? Então, o desafio nosso aqui que a gente tem dentro do nosso plano estratégico é aplicar 30% do que a gente faz de atividades hoje na área administrativa ou na área da operação da empresa mesmo, é utilizar IA, né? Então, você olhar cada processo dentro da ISO 9001, o catálogo de serviços associados, cada um tem aí o objetivo de olhar cada atividade que ele executa no dia a dia e ver o que pode resolver com inteligência artificial. Como a gente já tem uma ISO, tem todos os processos mapeados, né? ISO 9001, e para cada processo um catálogo de serviços associado, isso também, de certa forma, ajuda a gente seguir um caminho aí com uma margem de erro de aplicação de IA um pouquinho menor, né? Mas mesmo assim tem os cuidados que vocês acabaram de comentar. E na questão produtiva, com o CMMI também, dentro de cada disciplina da engenharia de software, a gente está olhando e está avaliando o que aplica inteligência artificial. E principalmente medindo, né? Hoje a gente mede muito aqui via usar métrica de ponto de função. Eu sei a minha base histórica. Bom, se eu tenho uma base histórica que um ponto de função eu utilizo aí, em média, dependendo, obviamente, da tecnologia, se é Java, .NET, usa 6 horas e meia ou 7 horas, né, para desenvolver. A partir do momento que começa a aplicar IA, essa produtividade ela precisa melhorar. Eu consigo fazer uma medição e comparar. Olha, antes, sem uso de IA, a minha produtividade em Java era de 6,5. Começo a aplicar IA em cada uma das disciplinas de engenharia de software, eu começo a ter 5,8, 5,5 de produtividade. E aí é que você falou, né? Que é a melhora da minha margem de contribuição, uma melhora da minha margem na última linha, em virtude de que eu vou utilizando, vou melhorando a produtividade. Se eu melhorar a produtividade, obviamente que eu vou melhorar também as minhas margens dentro da empresa, né? Então, essa questão da medição aqui na DataInfo, a gente já vem trabalhando muito forte e é o caminho, senão a gente vai implementar IA, como qualquer outro, né, inovação, e você não tem o retorno que você espera, né? Então, só para complementar o que vocês comentaram aí, que eu acho que é importante. Eu até queria usar esse gancho, que é bacana, que, pessoal, quem aqui já tem a ISO 9001 e a ISO 27001, elas estão embarcadas na ISO 42001. Ou seja, fica muito mais fácil de fazer essa transição. Vocês já estão, assim, ó, com muito caminho já andado, tá? Então, são ajustes que a gente consegue fazer.
E importante também, a gente está para entrar agora o marco legal da IA no Brasil. Estão ainda lá mudando textos e tal. Quem já tiver com esse processo feito, vai estar bem tranquilo quanto a isso, senão vai ter que ter toda uma corrida atrás do prejuízo também, tá? Eu acho que é bem importante essas duas frentes a gente sinalizar. Perfeito. Bom, aqui no chat eu vi que não tem algumas perguntas, e eu creio que seja muito também, porque as perguntas elas vão acabar surgindo depois, quando você entra para a operação, e principalmente após o assessment. Eu acho que também as empresas em si, os participantes aqui, eles terão mais dúvidas. Por isso, nas próximas horas, os participantes receberão link da gravação. Então, nós estamos aqui gravando para disponibilizar esse material para vocês assistirem, né? Quantas vezes aí forem necessárias. Nós também teremos a disponibilização do assessment. Então, tudo isso vai ser aí comunicado via WhatsApp de vocês, para realmente não ter dúvidas e a gente poder apoiar vocês. E eu confesso, eu já fiz vários meetups aqui pela Data Info, então nós já fizemos vários. E eu confesso aqui, vou ser muito honesta, que eu adoro esse tema, e principalmente a dinâmica que a gente teve aqui, acho que foi muito claro para todos os participantes. Então, eu quero, em nome da Data Info, agradecer a todos os participantes, porque se não fossem vocês, o evento não aconteceria, e principalmente também aos palestrantes, doutor Juan e Luciane. Então, eu quero aí agradecer e parabenizar pela belíssima apresentação e pelo conteúdo riquíssimo. E então, nas próximas horas aí estaremos fazendo contato com todas as pessoas aqui para passar o material e deixar vocês aí mais munidos de informações, tá? Então, eu vou dar a palavra ali para a Luciane e para o doutor Juan. Fiquem bem à vontade, tá bom? Aí para eu falar um pouquinho, agradecer. Ladies first. Bom, pessoal, sim, eu acho que a gente fica muito feliz pela quantidade, né, de pessoas. Agora já reduziu um pouquinho, a gente já passou ali, né, o pessoal teve que sair, mas a gente fica muito, muito contente de estar vendo essa mobilização das empresas para realmente buscar isso, né? Já está testando, já está colocando em dia, já está vendo que tem resultados que estão super funcionando, tem resultados que ainda exigem melhorias. Então, aqui a gente está num ambiente muito de troca hoje. Né? Há 3, 4 anos, quando a gente começou, a gente quis explicar o que era e as possibilidades. Hoje a gente já colocou no nosso dia a dia e a gente já está vendo esses resultados e a gente já está vendo que tem muito mais a fazer e tem muita coisa ainda que a gente pode ganhar. Então, eu acho que esse ambiente, né, e Data Info, muito obrigada pela oportunidade também, né, esse ambiente para a gente fazer essas trocas, para a gente levantar essas bandeiras, para a gente ver que as dores de um também são as dores do outro, e que tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa boa que a gente está dando conta, né? Não é mais o acompanhar, é justamente o conseguir trazer a inteligência artificial como uma oportunidade. Eu não estou correndo atrás, eu estou conseguindo realmente fazer o meu ROI disso, né? Eu estou conseguindo colocar essa tecnologia na minha empresa e está vendo esses resultados e está conseguindo fazer esse investimento. Então, eu acho que a gente está num momento muito bom, num momento muito oportuno. As empresas que estão aqui também, de parabéns por estarem aqui, por estarem preocupadas com isso e por estarem buscando essa evolução sempre no tema. De minha parte, agradeço aí a Data Info pela... Eu não gosto de chamar de parceria, eu chamo de aliança estratégica. Então, obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui com vocês. A gente tem muitos projetos em conjunto aí. E agradecer a nobre audiência de todo mundo aí que ficou até agora nos prestigiando aí. Obrigado, se vocês têm muita coisa para fazer durante o dia, no trabalho, enfim. Então, obrigado mesmo. E a minha mensagem ela é simples, né? E muito objetiva. Com o que vem pela frente com a inteligência artificial, o mundo que nós conhecemos hoje, a partir de outubro de 2027, não existirá mais. Então, todas as empresas do planeta que usam internet provavelmente têm oportunidade de construir melhor eficiência operacional
com inteligência artificial. E aí, só tem dois caminhos. Ou fazer poeira ou comer poeira. E não tem uma terceira opção. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Bom restinho de dia aí.